O Vaticano anunciou nesta última quinta-feira que o norte-americano Robert Francis Prevost será o novo líder da Igreja Católica Apostólica Romana. O primeiro Papa da América do Norte escolheu ser chamado de Leão XIV. Obviamente, especulações surgem quanto a ser este o último Papa antes da volta de Jesus. Ainda mais por ele ter uma relação tão próxima com os Estados Unidos da América. Porém, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Antes de continuar, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque só assim eu posso lhe avisar sobre outros estudos que eu estarei postando. Faça isso agora, antes de seguir no vídeo, porque é muito rápido e você estará me ajudando também, ok? Vamos lá! Para você entender o porquê da escolha do novo Papa gerar tanta expectativa entre alguns protestantes, é importante que você acompanhe esta linha de raciocínio até o final. E no final eu também darei algumas dicas para você saber como se portar diante do cenário profético atual. Combinado? Apocalipse 13, 1 a 18 nos ensina que pouco antes da volta de Jesus, dois poderes, simbolizados por duas bestas ou animais selvagens, se unirão para perseguir aqueles que não aceitarem a autoridade político-religiosa da primeira besta. A primeira besta ou animal selvagem surge do mar, de acordo com Apocalipse 13, verso 1, e já a segunda besta, que lhe dará apoio político, surge da terra, de acordo com Apocalipse 13, 18. Apocalipse 13, verso 7 diz que foi dado ao poder que surge do mar, a primeira besta, que pelejasse contra os santos e os vencesse. E também a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Além disso, o mesmo poder político-religioso teria uma de suas cabeças como golpeada de morte, diz Apocalipse 13, verso 3. E por isso os protestantes de fala inglesa, por muito tempo, viram na primeira besta o papado, especialmente devido ao seu poder perseguidor, exercido entre 538 e 1798, quando uma de suas cabeças foi golpeada, o Papa Pio VI, que foi levado cativo para a França pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte. E na época muitos pensaram que esse seria o fim do papado. Porém a mesma profecia disse que essa ferida mortal foi curada, de modo que toda a terra se maravilhou seguindo a besta, diz Apocalipse 13, verso 3. Esse período de 1260 anos, que vai de 538 a 1798, quando uma das cabeças é golpeada, bate com períodos proféticos apontados em Apocalipse 11, 2, 12, 6 e Daniel 7, 25, como sendo o período de supremacia e domínio papal. Se você ler o Livro dos Mártires, de John Foxe, verá que esta não é uma interpretação nova. Nesta obra aqui, por inúmeras vezes, o papado medieval é chamado de anticristo por causa da Inquisição, indulgências e de outros dogmas não defendidos pelas Escrituras. Eu destaco que essa interpretação do protestantismo histórico não é um ataque aos irmãos católicos apostólicos romanos, que sinceramente amam a Deus e vivem a sua fé com devoção. É fundamental fazermos uma separação entre o sistema papal e os irmãos católicos sinceros, que vivem mais de acordo com a luz que receberam que muitos protestantes. E Ellen White, no livro Grande Conflito, página 449, ela faz essa separação de uma forma muito clara. Ela diz o seguinte: os cristãos de gerações passadas observaram o domingo, supondo que em assim fazendo estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas,
não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. E ela diz assim que Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Então, após esse esclarecimento, eu quero tratar com você sobre a segunda besta, ou animal selvagem de Apocalipse 13, 1 a 18. No texto é dito que essa besta surge da terra, curiosamente o mesmo lugar que em Apocalipse 12, 6 a terra serviu para ajudar a mulher perseguida. Na Bíblia, a mulher simboliza o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E alguns intérpretes protestantes viram na terra que ajudou a mulher, de Apocalipse 12, 16, um simbolismo apropriado ao Novo Mundo, aos Estados Unidos da América, que recebeu a mulher, ou povo de Deus perseguido na Europa e que buscava por liberdade religiosa. Há outros motivos para os Estados Unidos serem vistos como parte da profecia de Apocalipse 13 no futuro, não hoje, ok? Mas eu vou lhe apresentar mais um motivo nesse vídeo, para não me delongar muito e para estudarmos esse assunto de uma forma profunda futuramente. Em dezembro de 1888, transitou no Senado norte-americano uma lei dominical nacional, preste atenção nisso. Um senador conhecido como Blair sugeriu que fosse estabelecida uma lei nacional que proibisse o trabalho comercial aos domingos, assim como em alguns estados norte-americanos isso já acontecia. Porém, um adventista do sétimo dia chamado Alonzo T. Jones teve a oportunidade de apresentar o seu ponto de vista no Senado contra a aprovação da lei dominical nacional. Como ele muito bem demonstrou, se os observadores do sábado, como judeus, batistas do sétimo dia e adventistas do sétimo dia, já estavam sendo perseguidos através de multas e de desapropriações em alguns estados norte-americanos, uma lei dominical nacional apenas contribuiria para acirrar ainda mais a perseguição. E entre os argumentos de Jones, o que mais me chamou a atenção foi o de que o Estado deve legislar apenas em relação aos últimos 6 mandamentos do Decálogo, por se tratar da nossa relação para com o próximo em sociedade. Já em relação aos 4 primeiros mandamentos, o Estado não deve legislar, pois diz respeito ao relacionamento entre Deus e cada indivíduo. Sendo assim, se o Estado se unisse à religião e legislasse sobre a observância do domingo no lugar do sábado, estaria assumindo uma jurisdição que não lhe pertence, ou seja, a consciência individual. Esse breve contexto histórico, que pode ser visto neste livro, eu vou deixar na descrição do vídeo, lhe ajudou a perceber o porquê da escolha de um papa norte-americano causou tanto alvoroço. Afinal, se no futuro haverá uma união entre igreja e Estado, entre catolicismo e Estados Unidos da América, a presença de um papa norte-americano no Vaticano favoreceria a união entre igreja e Estado e o posterior decreto de Apocalipse 13, 17, para que ninguém possa comprar ou vender se não aceitar o sinal da autoridade papal, que será, não é hoje, a obrigatoriedade do domingo como lei civil. Eu acredito na presença do papado e na futura presença dos Estados Unidos na profecia de Apocalipse 13. Porém, precisamos ter alguns cuidados para não passarmos a imagem de que somos fanáticos religiosos que tiram interpretações da própria cabeça. Por isso eu quero agora nesse vídeo dar a você 5 dicas para analisar o cenário profético presente e futuro com os pés no chão. Preste muita atenção. Primeiro, lembre-se que o último sinal para a volta de Cristo não é o surgimento de um papa norte-americano, mas a pregação do evangelho em todo o mundo. Mateus 24, 14 diz, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Devemos sim ficar atentos
ao cenário religioso e político atual. A escolha de um Papa norte-americano é algo importante. Porém, lembre-se de que a volta de Jesus não depende de um Papa, nem do número de papas que assumiram o trono desde 1929 com o Tratado de Latrão. A ênfase de Daniel 7,25 e Apocalipse 13 não é em papas como pessoas, mas sim no papado como sistema. Afinal, ao longo da história, muitos papas sinceros aceitaram a Cristo e viveram segundo a luz que tiveram, de modo que só Deus pode julgar. Dica número 2. Viva na expectativa da volta de Jesus. Mesmo que não devamos ver o fim do mundo, cada vez que um papa ou presidente norte-americano mexe-se na cadeira, devemos vigiar enquanto aguardamos o Senhor. Veja o que diz, por exemplo, Mateus 24:42. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. E o verso 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, lembre-se de ser vigilante. E lembre-se também da parábola dos talentos, em Mateus 25:14-30. Nós não devemos ser como o servo negligente da parábola, que por pensar que seu senhor iria demorar a voltar, não desenvolveu os talentos que o Senhor lhe deu. Portanto, faça, meu amigo internauta, de cada dia uma oportunidade para se preparar para a volta de Jesus e para não negligenciar o dom espiritual que Deus lhe deu. Do contrário, quando Jesus voltar, ele lhe considerará como aquele servo negligente, deixando você de fora das bodas do Cordeiro, de Apocalipse 19, 7-9. Terceira dica, estamos indo para o final. Ao invés de marcar datas para eventos proféticos, pregue o Evangelho. Se a Bíblia não deu pistas que levem a um cálculo preciso, não caia na tentação de marcar datas ou períodos. Como diz Jesus em Atos 1, versos 7 e 8, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Perceba que nosso papel é pregar com o poder do Espírito Santo e não especular além do que está escrito no texto bíblico ou além daquilo que recebemos de informações na história. Quarta e penúltima dica, estude o Apocalipse com o método correto. Deixe que a Bíblia, especialmente os livros de Daniel e Ezequiel, lhe digam o significado de cada símbolo do Apocalipse. Devemos ler os jornais para nos informarmos sobre o que está acontecendo, porém a Bíblia e não os periódicos deve de ser a base de nossa interpretação. Ok? Além disso, use bons comentários que sigam o método historicista, como este de Ranko Stefanovic. Vou deixar na descrição o link no vídeo. Quando estudamos as profecias de Daniel, especialmente Daniel 2 e Daniel 7, nós vemos que o método correto não é o preterismo, que joga as profecias para o passado, e nem o futurismo, que joga as profecias para o futuro. O correto é o historicismo, que considera as profecias como tendo um cumprimento ao longo da história. Na descrição eu deixarei aqui mais algumas dicas de livros para você. E a quinta e última dica que eu dou para você: faça parte de minha comunidade de estudo das profecias. Estudar profecias é extraordinário, porém não há como fazer isso de qualquer jeito. Em algumas semanas, meu amigo internauta, eu vou lançar uma comunidade para que todas as pessoas possam participar, tendo um curso ali sobre Daniel e Apocalipse e momentos para tirar dúvidas na comunidade. Se você quiser ser avisado do lançamento desta comunidade, vá na descrição do vídeo aqui,
clique no link de inscrição, se inscreva, e essa comunidade vai ser fechada apenas para quem quer realmente aprender e se preparar para a volta de Jesus. Não haverá valor fixado para participar da comunidade. Cada pessoa poderá contribuir segundo as suas possibilidades para mantermos a plataforma, mantermos a comunidade e os materiais de estudo. Então vá na descrição do vídeo agora mesmo, preencha os seus dados no formulário, não levo mais do que 2 minutinhos e eu estarei ali lhe esperando. Este é um assunto amplo e pretendo estudar com você em outras oportunidades aqui no YouTube, mas especialmente na minha comunidade. Enquanto isso, prepare-se para a volta de Cristo. Não desista do Senhor. Esteja atento aos sinais, mas ao mesmo tempo não faça uso de sensacionalismos. Pregue, seja equilibrado, estude com as pessoas com amor e com expectativa da volta de Jesus.